aqui hoje com o Guilherme Stefanini. Ele é CEO da Stefanini Marketing e CMO do Grupo Stefanini. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom bater bons papos aí, como vocês têm feito. O esquenta já estava bom, né? Oh. Espero que a gente mantenha aqui. Tem desafio bom aí para manter o nível. Boa. Então, a Stefanini tem 38 anos, são mais de 37 empresas, 35 mil empreendedores digitais, que eu acho legal chamar os colaboradores dessa forma, 46 países, falando 44 idiomas. Recentemente, do ano passado, pelo que eu entendi, vocês fizeram uma reestruturação estratégica na empresa, reorganizando a estrutura, né? Como é que foi isso e por que foi isso? Vou começar pelos porquês. Acho que quando a gente começou a olhar, já faz um tempo que é discutido dentro do grupo, a gente tinha uma complexidade onde a gente tinha uma boa avaliação de NPS, quase o dobro da média da indústria, e ao mesmo tempo os clientes não viam isso ou o mercado não via isso. Então a gente falou, pô, estamos com um problema do que tem interno e externo aqui, então a gente precisa trabalhar. Teve coisas de mudança, etc, de marca, e a gente começou, como a gente fez muita aquisição, começou a ficar complexo para explicar o que a gente fazia para os clientes. Então a gente começou a retrabalhar a organização interna e o portfólio. Se você for ver, a gente não mudou o que a gente faz, mas mudou muito como a gente demonstra isso para o mercado. Então a gente reorganizou nesses 7 pilares. Até ano passado a gente fez, vou brincar, o MVP de como apresentava, não funcionou muito bem, remodelamos, já vamos sair com outro modelo testado agora melhor para a rua, mas como a gente apresentava, essas 7 unidades, né? Então acho que o grande motivo foi, pô, temos esse desafio, o mercado não tem visto, como é que a gente vai explorar melhor isso para essas próximas fases, né? O processo, a gente tem uma cultura bem empreendedora, né? E muito lateral, assim, então é pouco hierárquico, então a gente é muito de troca. Então, o processo em si, ele foi menos complexo do que normalmente você tem em outras organizações, então acabei capitaneando isso junto, principalmente com o nosso CEO global ali disso, mas os outros líderes de unidade. A gente começou a avaliar sobre, obviamente, não é porque né, tá ali mais próximo, mais rápido, mas que não teve avaliações, mas a gente entendia muito a marca, como é que era a força dela, para quem ela falava, né? Então, pô, hoje a gente trabalha com CMOs, com diretores industriais, de logística, com a parte de estruturas de bancos muito amplas, com CIOs, tecnologia, CTOs, CDOs. Então, a gente tem vários interlocutores e para cada um tem necessidades, percepções de marca. Então, a gente começou a orquestrar nosso ecossistema entendendo esses clientes, as necessidades que eles tinham, onde os temas normalmente eram mais associados, e aí começou a reorganizar nisso. Então, esse era um primeiro olhada, um primeiro olhar que a gente teve. Depois a gente foi olhar as forças das marcas que a gente tinha em cada um. Aí a gente olhava se fazia sentido junto, separado, um pouco ali, e depois se a gente ia investir, tinha investimento relevante. E ao mesmo tempo também, dentro desses desafios de mercado, a gente começou a identificar alguns gaps de marca. A gente está rodando a pesquisa de marca primeira da história agora, então a gente vai ver o que vai sair ainda. Mas a gente tinha algumas observações de marca e a gente falou, a gente vai precisar concentrar investimento. Né? Obviamente a gente nunca foi uma marca que fez altos investimentos. B2B já tem menos dinheiro que na média que B2C, mas mesmo assim a gente sempre foi mais tímido, vamos chamar assim. Então a gente falou, pô, precisamos ir para esse espaço, mas com 40 marcas o volume de dinheiro para começar a ter relevância ser muito grande. Então a gente reduziu e começou a falar mais de alguns blocos de solução. Verticais, né? Então foi um pouco dessa estruturação. A gente estava rodando já uma campanha de AI a Imagine, que era talvez uns 2 anos atrás, 3, então já faz um tempo antes de muito hype. E agora a gente teve essa segunda campanha do que a gente tem falado, que é o We Make It All, que é muito mais para posicionar sobre temos essa capacidade, a gente fala, né, um We Make It All no sentido one-stop shop, das 7 verticais que a gente tem. E como é que, obviamente, dentro dessas especialidades, a gente usa elas integradas para atender os nossos clientes. Então, a gente está nisso e a próxima a gente não sabe ainda, que está esperando o resultado da pesquisa de marca. Uma de cada vez, né? Uma de cada vez. Investe, aprende e investe de novo.
acerta o caminho. Tem sido bastante isso, a gente tem feito muita coisa de tentativa e erro também um pouco. Boa. Vamos entrar um pouco no capítulo do CMO. Vamos. Afinal, essa temporada é sobre esse assunto. Você é CEO da agência, ou da Stefanini Marketing, e você é CMO do grupo. Como é que você divide as funções? E aí eu queria entender um pouco, você como dono de uma empresa de marketing, quem é seu público, que tipo de necessidade você tem e como é que você atua nesse dia a dia? Tá, vou separar as perguntas. Acho que, bom, é meio caótico, não tem muita... Você tem algumas agendas mais fixas. A gente tá reorganizado dentro do grupo que os marketings regionais ficam debaixo dos CEOs, que a gente tem dividido em 4 regiões. Agora a gente tem feito algumas consolidações. Então eles ficam dentro dessa estrutura. Uhum. Eles têm mais responsabilidade de trazer os eventos de ponta, tá próximo do cliente, ajudar um pouco mais próximo essa ponte com vendas. Do outro lado, a gente tem uma área global de Sales Enablement, que é muito de como a gente vai evoluir nossa performance de negócios, de vendas, comercial. Então, putz, cara, a gente fez coisas com IA incríveis de treinamento de vendas e como é que ele vê que melhora, quais são os feedbacks, é impressionante, assim. Rodamos agora nosso evento global que teve 800 executivos aqui no Brasil, foi a primeira vez, a gente fez massivo e foi super bom, assim, o uso e tal. Depois, a gente tem uma área de branding, que aí fica ali onde a gente vai liderar as grandes campanhas, pesquisas de marca, essa parte, e a gente tem uma house interna, e ela foi meio que, não vou chamar uma spin-off da agência, mas boa parte da equipe estava na agência, a gente acabou montando ali, a gente fez algumas mudanças na agência e acabou usando para montar a W3 House. Boa. Então são essas 4 estruturas ali. Hoje, direto, antes eu tinha as 3 últimas que eu falei, e a gente remodelou. A gente tem uma cadeira de performance que fica com o Bruno, que é um parceirão, e ele ficou com Sales Enablement e a operação de marketing. E eu tô com marca, algumas coisas. Então, a minha responsabilidade hoje olha muito onde a gente quer estar posicionado, como a gente quer estar posicionado, olha a estratégia de conteúdo, e as grandes campanhas do que a gente tem mais globais ali de alinhamento. Então ficou muito mais voltado para essa construção de marca, e aí mais o dia a dia, quando precisa de alguma coisa, a gente trabalha muito orquestrado junto ali. Então a gente acabou tendo essa organização. E acho que como CEO aqui, a gente tem um ecossistema onde eu tenho uma boutique de pesquisa, eu tenho a Gauge, que é a empresa de growth, eu tenho a W3 House, que é a nossa agência, e tem mais algumas unidades de produto ali, que suplementam e trabalham integrado. Então, dentro dessas unidades, a gente tem normalmente um líder para cada uma, e eles comandam o PNL, estão junto comigo. E obviamente tem muita relevância entre eles ali de trabalho e troca integrado. de negócio, provavelmente. Totalmente. A gente gostaria que fosse até mais, mas eu brinco com é a coisa mais óbvia, mais difícil de fazer. Sim. E dentro ali a gente trabalha muito com marcas B2C, ou B2B2C, né? Então você tem Unilever, Kimberly-Clark, o Boticário, Vivo e N outras ali que a gente tem. Então, é um perfil um pouco diferente. Então, você tem coisas aqui, obviamente, mas não somente serve muito aqui, mas você tem alguns insights aqui que ajudam aqui e vice-versa. E acho que eu tenho a oportunidade de sentar na cadeira do meu cliente, de certa maneira, por mais que você tenha algumas diferentes, é bem rico. Com certeza. Então é interessante de ver essa experiência. Putz, essa dor que eu sinto, claramente meu cliente deve sentir algo parecido. Então você dá alguns guides para a equipe que normalmente talvez vindo de um pure play de serviço, talvez você não veja. Sem dúvida. Eu já sentei na cadeira de cliente também, eu sei como é que é. E isso facilita muito meu dia a dia como agência. Esse modelo posso chamar que seria uma holding com várias outras empresas, já tem muito tempo? A gente começou a montar ela faz 5 anos. Então, quando a gente adquiriu a W3, a gente já tinha 2 empresas e aí começamos a reorganizar esse ecossistema ao longo desses 5 anos para essa montagem. Então, parece muito tempo, ao mesmo tempo também não é tanto. Então, E nunca acaba, né?
Ah, não, nunca acaba, nunca Não, porque eu achei acaba. legal que é um modelo que hoje a Publicis, por exemplo, com essa fusão de todos os grupos, né? A Publicis está fazendo exatamente a mesma É, coisa. a Publicis dentro delas era a que já tá mais, pelo, né, como eu olho, obviamente, eles são muito maiores que a Não, gente, claro. mas Mas é mais quando pelo você, modelo de gestão mesmo, que é quando você vê a mais moderno, né? Publicis dentro das holdings é que já caminhou esse lado, a WPP tem dado esses movimentos, a Uhum, Minicom vão fazer alguns caminhos. Você tinha a Monks, né, com a S4, uhum. S4 Capital, ali que ele já vinha desse, o Martin Sorrell já tinha um pouco desse gato escaldado de muita holding e Exatamente. a competição interna. E aqui a gente não, quando a gente traz uma empresa, se for competidora, tem que juntar, Uhum. ou a gente trabalha com capacidades novas e a gente, eu brinco, divide bem a torta, porque senão acaba todo mundo querendo comer o mesmo pedaço e se mata mais interno quando você ainda tem uma torta inteira ali para ir em busca. Então a gente acaba tendo muito desse modelo um pouco diferente. E acho que as holdings, de maneira geral, elas são muito voltadas para o business puro de publicidade, Uhum. e a gente gosta de ter capacidades que complementam também essa necessidade que você tem ali. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco de a estratégia de marketing, a estratégia de publicidade, publicitária mudou muito nos últimos, do pré-pandemia até hoje, né? Você tinha, eu acho, a televisão ainda bastante forte no momento pré-pandemia, mas a pandemia foi uma reviravolta no mercado, o digital teve que ser imposto na marra, empresas que tinham um puta movimento no varejo físico, de uma hora para outra deixaram de ter, e na volta, creator economy, o mercado de mídia totalmente mudado, um caminho muito diferente sendo trilhado para canais como a Cazé TV, criando relevância cada vez maior para o YouTube. Como é que foi esse desafio? Eu imagino que vocês já estavam estruturados na época. A agência sendo nativa digital, a gente já vem acompanhando esse meio há muito tempo. Então, obviamente, você vê a mudança de, né, mais antigo de TV, onde era a marca comanda a relação, Uhum, com redes sociais, a marca ela consegue segmentar melhor essas relações que ela tinha, mas ela ainda tem uma certa força. E agora tem entrado num terceiro ciclo, que é onde você tem mais influência. Então, você pega dados para segmentação, né, ali de segmentação de relevância, e aqui você começa a pegar numa próxima fase peça de influência. Influência não só no sentido de influencers, mas a marca é um player no meio de um ecossistema de consumidores uhum, que vão determinar mais a marca do que era construído antes. E aqui é muito mais sobre contexto. Então você vê menores grupos por afinidade trabalhando integrado. Então a gente já fez alguns casos para o Boticário, onde a gente olhava essas afinidades de comunidade e trabalhava com elas. Você vê que os resultados são muito impressionantes. Ouvir o consumidor, entender, trazer ele, né? O Instituto de Pesquisa vai muito baseado nesse modelo de insights ágeis, olhar comunidades, uhum, obviamente faz pesquisas mais volumétricas, mas tem esse viés. E, e quando você olha esse ecossistema de como você trabalha, você vê que a influência mudou. Então hoje é muito mais importante você estar construindo com as pessoas do que você ter uma narrativa imposta. imposta. É, Eu acho que imposta é o termo, né? uhum, Obviamente você tem que ter a sua narrativa, tem que ter os seus valores, mas você não é um negócio que você, eu formatei assim, vai rodar até o final do ano, tudo isso. É muito mais vivo de como você vai entendendo o que tem rolado e como você se adapta nisso, né? Então, acho que essa é uma das grandes mudanças e é que a tendência é com as próximas gerações você tenha essa influência cada vez maior, né? E no final vai um pouco também do papo que já falamos há 1000 anos e é muito difícil fazer, que é personalização. Porque uhum, no final a pessoa, né, as próximas gerações já nasceram no mundo digital, onde eles eram, de certa maneira, reconhecidos quase ou já tinham uma certa segmentação. Próximo desafio é, pô, mas eu quero que me entenda como me entendo, ou como determinada marca conseguiu fazer, ou como determinada produto, rede, que seja, e aí isso acaba subindo o nível de exigência para todo mundo, né? sim. O pessoal já falava e ainda fala que os dados são petróleo, só que proporcionalmente muita gente, muito pouca gente faz direito, né? É, E eu acho que essa questão de personalização vai demorar ao total. mesmo tempo. A AI vai ajudar, mas Uma das até as coisas empresas desafio. pararem
para fazer direito vai demorar um tempo, né? Personalização, AI, etc. Assim, AI, para ser muito efetivo, você precisa de contexto. Uhum. De certa maneira, um pouco próximo de personalização. Acho que personalização, você tem muitas vezes as empresas falam, eu faço personalização. Faz com base no histórico de compra, ou num lookalike, ou alguma coisa desse tipo. Mas não faz com base no contexto. A gente faz isso para alguns clientes. Então, eu consigo captar o que ele está dando de sinal para a marca e trabalhar a partir disso. Então, isso é uma coisa super relevante. E aí os resultados são bem diferentes do que só você ter. A gente fez isso, por exemplo, para uma empresa uma marca de roupas, a taxa de conversão a gente multiplicou por 4. Excelente. Então, porque você entende o contexto do interesse daquele consumidor e não um lookalike genérico de Sim. pessoas viram isso, também viram isso. Não, cara, a gente entendeu isso, o que você já pesquisou. Então, isso é muito relevante. E AI, você precisa de um contexto, obviamente, de entendimento do que está se passando e dados estruturais dentro da organização para que ela te dê uma resposta correta, né? O que a gente faz de prompt para o consumidor que é rápido Uhum. e dá poucas coordenadas, para o meio empresarial você precisa de muito mais estrutura, contexto e tá planejado, profundidade para lá. E aí, quando você vai conversar com os clientes, é muito interesse, que tem essa visão aqui que precisa, mas quando você olha até investimento, share, outras coisas, o cara vai colocar mais, por exemplo, numa mídia e de certa maneira, com dúvidas de quanto às vezes pode ter esse retorno, e por talvez 10% desse dinheiro que você colocasse em dados, você fazia um trabalho belíssimo para estar pronto para trabalhar os próximos estágios. Obviamente não é simples, não é só questão de investimento, você tem questão de silos, informação é poder dentro das organizações, então você tem uns projetos maiores de change management que tem que estar todo mundo abraçado nisso. Mas realmente é o que você falou, legal, mas essa parte, vamos chamar assim, o dado tá lá, mas ele tá em bolsões separados, ele não tá sendo fracionado, como se diz na indústria do petróleo, para sair gasolina, para sair diesel, para sair... Bom, diesel vem depois, mas outras coisas, subprodutos do petróleo ali para você trabalhar melhor. Então, essa parte do uso de dados é bem interessante, como ainda as organizações estão aquém do que deveriam estar na maior parte, e hoje é o maior empecilho para que você avance em outras agendas de personalização, de AI, de vários outros fatores ali. O dado é muito pouco... Não sei, não vou falar estruturado, porque hoje em dia você precisa ser até menos estruturado, mas ele é muito pulverizado e você perde essa visão. E muitas vezes pouco atualizado. Também. É. Depende do que você capta, como você capta, tem essa diferença mesmo. A minha sensação, assim, tem um grande desafio que pouca gente comenta no marketing digital, segmentado, que é as pessoas... Antigamente, eu trabalhava numa empresa que eu não vou citar qual, que o vice-presidente do banco, o vice-presidente morava em Alphaville. Então tinha um roteiro de outdoor da casa dele até o escritório para ele ver a campanha acontecendo. Hoje em dia, com a segmentação, se eu fizer uma campanha para jovens, por exemplo, ele não vai ser impactado. Ele vai falar, quem fez a mídia disso aqui que eu não vejo em lugar nenhum? E aí você tem que falar para ele, graças a Deus você não vê porque você não é o público, né? Às vezes eu falo isso também, né? A gente teve uma... Isso é verdade, assim, a gente fala... a gente falava quando você vai trabalhar com banco, tem a Faria Lima, né? Obviamente a maior sede deles, você coloca lá para ver que tá saindo a campanha, né? Principalmente out of home. E não somente tem a ver com o seu target, mas você tem um pouco de necessidade de mostrar a estrutura para cima. Acho que tem questões de métricas que são desafios, mas eu tive uma pergunta do meu CEO, falou, eu não vi sair na rua. Eu falei, ainda bem, cara, porque você não é segmentação nossa, porque você já é, né? Funcionário, não vou te gastar investimento para te mostrar. Se você quiser, a gente abre aqui e te mostra o que tá rolando. Verdade. Então, abre o console. Então, aí ele falou, não, beleza, faz sentido e... Vamos nessa. Vamos nessa. Então, e aí, obviamente, tem as métricas, tem olhando como é que a gente tá... a gente olha um pouco diferente do que B2C, então a gente olha muito mais penetração dentro do... Porque o meu mercado é muito mais finito do que consumo, né? Então eu tenho um número de X de targets de pessoas no mundo que fazem sentido eu estar falando até porque são pessoas que são potenciais clientes ou futuros clientes, mas não é o 7, 9, não sei onde está a população global agora, mas bilhões de pessoas. É bem menor. E aí...
dentro disso a gente olha algumas métricas como penetração, tem algumas coisas de, né, impactos, etc., que aí é mais relevante, e menos, por exemplo, CPM, outras métricas são mais comuns de bens de consumo, que você tem um awareness mais amplo. Então isso a gente acompanha muito mais próximo. Agora, toda grande campanha nossa tem um ad lift, a gente, né, de novo, vai começar a rodar as grandes campanhas também de percepção de marca. Então, tem alguns trabalhos que a gente tem feito porque é nessa linha, né? Porque com o consumidor, você consegue ter mais fragmentos de informação sobre tendências de consumo e aproveitar melhor isso. No B2C. No B2C. Sim. Mesmo que seja através das grandes plataformas. Quando você vai no B2B é muito difícil, Porque se saiu a notícia, já é coisa que já está passada, então você já não tem o time. Então, meio que o trabalho você tem que estar próximo ali na cabeça dele o tempo inteiro para que, putz, bateu, responda e te chame quando tiver. Ou agora, é impressionante, já teve alguns casos em AI dos clientes não chamarem porque ele foi pesquisar na AI, perguntou quem faria isso, ele trouxe algumas legal. recomendações de empresa e a gente estava entre elas. Então, esse é um outro lado, porque talvez eu consiga pegar a fase exploratória. Então, Sim, boa. que no Google, e é engraçado, isso antigamente o search era muito utilizado pelas equipes mais júniores. Normalmente eram os decisores, eram importantes, são formadores de opinião, mas não era o decisor ali. Era muito raro entrar alguma coisa. Normalmente o decisor trabalha mais por referência entre pares. Agora, com AI, a gente tem visto um pouco o contrário. Esses tomadores de decisão, como a conversa é de outro, a velocidade é mais ágil, o negócio é mais assertivo, de certa maneira, eles mesmos já têm feito isso. É bem interessante, assim. Legal. Então, tem sido um hábito de mudança bem relevante com a AI, que parece simples, mas faz muita diferença de onde está ali, né? No espectro de pequeno, médio e grande, onde está o teu pedaço de marketing? Não, a gente só trabalha com grandes empresas. Não, você como marca W3 ou seu chapéu de CEO de uma empresa de marketing? Não. Como assim? No sentido de qual tipo de cliente que a gente atende? Ou... Não, em tamanho de faturamento, vamos dizer assim. Você tem lá a África, você tem a Monk lá do outro lado e você tá mais para cá, mais para lá. A gente é um tamanho médio. Ainda não chegamos nas grandes, temos ambições, né, ousadas. Essa é a minha pergunta. Temos ambições ousadas. Acho que cada um tem que ser seu DNA e encontrar esse DNA. Acho que a gente tem tido cada vez mais tração com os clientes de necessidades que eles têm, inclusive por essa mudança de comportamento que eu falei de audiência, fragmentações de canais, etc. Já vem desse mundo muito mais desafiador. Então a gente tem conquistado bons espaços. E como qualquer coisa no mundo B2B levar mais tempo, ainda há um espaço enorme para as marcas trabalharem melhor o digital, né? Então, Sem dúvida. óbvio, não é isolado só isso, mas é como é que você trabalha nesse novo mundo. Então a gente tem ido. Então, se eu for pegar tamanho, claramente não estamos nas maiores, mas temos uma ambição de chegar lá. E acho que outro modelo também, antigamente era muito baseado só pelo volume de mídia. Dependendo do trabalho que você começa a fazer de conteúdo, outras estratégias, deixa de ser só mídia. Obviamente, mídia é relevante, estamos construindo em cima disso, mas não é só sobre isso. Então, às vezes, o tamanho ele começa a ficar. Hoje o sonho de todo mundo é o FII, né? Hã? Hoje o sonho de todo mundo é o FII. Que, por exemplo, é o nosso grande modelo de negócio. FII e Success. Excelente. Success, então, tem um espaço gigante. Tem, a gente gosta. Hoje, a maior parte dos clientes ainda tem, putz, como é que eu vou medir, o que eu vou fazer, mas a gente gosta desse modelo de estar alinhado com o cliente no objetivo comum. Então, isso pra gente é bem relevante. A pergunta sobre tamanho foi muito mais para puxar para a segunda pergunta, que é a dificuldade que você vai ter para crescer. Tá. Usando o exemplo da Monk, a gente faz tecnologia, faz inovação, faz digital, faz conteúdo, tem estúdios pelo Brasil todo. Quando você senta com o CMO de uma marca média para grande, muitas vezes numa concorrência, por exemplo, eles falam, você foi a melhor proposta, mas eu precisei fechar com a maior empresa. E eu digo muito que é muito pelo caminho de, se você fechou com a Monk e der algum problema, vão procurar quem fechou com a Monk. Se você fechou com a África e deu algum problema, vão culpar a África. Então é muito mais de que caminho seguir numa escolha.
Para vocês crescerem, qual é o caminho que você acredita e qual a dificuldade que você tem? Esse é o desafio de todo mundo, assim, É, né? Em tecnologia tinha a famosa história: ninguém foi demitido por contratar a IBM, né? exatamente, é isso. Hoje eu acho que já vem mudando bastante ali um pouco. É, Mas essa parte de ousadia, de ter, é natural, né? Você faz uma escolha que é um risco de carreira muitas vezes. Então é natural que se tenha isso. Tem outras coisas também que a gente vem analisando o comportamento de consumo, vai, de compra, vamos chamar assim, no B2B, que seriam Uhum, essas grandes empresas ali que eu acho que são os nossos clientes. sim, Eles compram em grupo. Então, você ser o cara que traz uma outra opinião diferente, tem que convencer todo mundo. sim, E às vezes é um efeito hercúleo, efeito, né, sem dúvida. um esforço hercúleo pelo que você precisa. Então, se as outras empresas já conhecem essa marca, você tem um trabalho mais tranquilo. Uhum, Obviamente, aqui pensando frio, então, obviamente, você tem um trabalho de construção de marca, que isso é super relevante. A melhor coisa que você pode ter é referência de outras, de pares, então alguém te recomendar, você já vem com meio caminho excelente. andado. Procurar dar referências de outros trabalhos, outros tipos de coisa, também é bastante relevante, assim, de como você pode fazer essa ponte entre desconhecido ou não. E aí, obviamente, uma das coisas que a gente fala, a gente brinca aqui de engenharia social, né? Você tem que conhecer do porteiro ao presidente, Sem dúvida. porque isso te ajuda lá dentro a ser mais conhecido, alguém já te viu, alguém já conversou, já tem essa cara. É quem É... influencia, né? Hã? O Não, pessoal, não, em quem é, influencia e é, tal, mas você consegue navegar e entender, porque às vezes o cara de baixo, o chefe fala, puta, eu não conheço essa empresa, não quero, é uhum, muito risco. Mas você fala, ó, tô aqui, sou eu, esse daqui é meu contato, né? Você tem essa vantagem do empreendedor que não tem pra, a gente brinca, não tem pra onde ir, que você tá lá. Então, uhum, né, tocou o telefone e a gente não vai subir pra Nova York, pra onde for. sem dúvida. Isso eu acho que também é uma outra vantagem. Tem gente que prefere, tem gente que não prefere, aí depende muito da estrutura, né? Obviamente, hoje a gente tem um tamanho médio dentro do mundo de agências, o grupo é grande, isso ajuda, Uhum, mas o grupo sempre foi grande com outros stakeholders que não se amam. Então, sem dúvida. tem um. Eu brinco às vezes agridoce, porque você é conhecido em algumas partes, mas não necessariamente tão relevante para outra. Então, é um trabalho que tem que ser feito. Mas. Eu acho que ter esse conhecimento dentro dos clientes é importante, então é gastar sola de sapato, é se apresentar, é ouvir, é Uhum, trocar ideia. Acho que tem esse esforço de construção de marca e acho que muito da construção aqui vem de entregas bem estabelecidas, você vai construindo reputação, mas acho que são os caminhos para isso. show. Você tem seu papel de CMO agora. Vamos mudar o chapéu. É, hoje em dia o papel do CMO é cada vez mais difícil, né? Você tem que falar de creator economy, você tem que explicar como o que funciona de AI e o que não funciona. Vão te cobrar no corredor se você está no hype ou não está. Então tem que ter, além da competência e da visão de longo prazo, você tem urgências cada vez mais cri-cris para ajudar e para atrapalhar. Como é que você se adequa nisso? Qual é a sua dificuldade nesse quesito? Agência mudando, filme por AI ou não? Eu acho que tem muito disso mesmo, tá? Sim. É uma organização, eu estava até falando com o nosso cara de performance, ele veio do lado de people, né? Aham. E a gente tá conversando e fala, cara, tem dois lugares que todo mundo, né, entende, mas não entende, que é marketing e pessoas, né, a Sim. área de RH. E futebol, são três. Bom, pode ser. Aí tem vários ali, mas ali dentro, você vê o CFO mais consolidado, você vê o CIO mais especialista, mas no Uhum. marketing marketing, RH, você acaba tendo mais pitacos. Então, você tem uma cadeira extremamente onde muita gente dá opinião, então você tem Uhum. que também entender. Ao mesmo tempo, você também deveria ser a visão do cliente para dentro, então você vai cutucar muita coisa, porque, pô, você tem, por exemplo, um varejo, o e-commerce não funciona bem e tem Uhum. problema na logística, não é você que vai resolver isso. Você Sem tem que dúvida. trabalhar com o diretor de operações. Então você tem atritos naturais que vão trazer ali dentro de como você orquestra. Então tem um pouco desse funcionamento, né? De como você trabalha alinhado. Então, no meu caso, pô, se eu faço uma campanha e meu time de negócios não vai nessa mesma linha quando conhece um cliente,
acabou minha promessa aqui do que a gente fala, né? Promessa versus entrega. Ah, minha entrega não tá sendo AI first, eu tô ferrado. Então, a gente tem muito de caminhar junto com as estruturas para fazer essa proposta de valor andar. Uhum. Ao mesmo tempo, tem muita gente que dá input, é importante. Então, pô, quando a gente for fazer campanha, ó, toma cuidado com isso. Ah, isso daqui, putz, não sei se eu concordo. Vamos olhar por esse viés. Essa região apresenta assim. Aí tem coisa que vai ter que tomar decisão. Então, teve, por exemplo, a gente foi fazer um negócio interno e um dos nossos. A gente tinha ícones para cada atitude, era a coragem para inovar um leão, Uhum. né? Porque todo mundo, normalmente. Na Argentina é relacionado a um partido político. Aí, obviamente, você tem riscos ali. Tivemos que Só que, mudar. cara, não. Não? Ah, pô, é 1 em 46, não Aham. dá, entendeu? Sim, sim. E, obviamente, se fosse talvez os Estados Unidos fosse um Legal. dos maiores mercados que a gente tem, o Brasil, mas a Argentina era menor. Então você acaba também tendo, e a galera entende que é um negócio interno, né? Uma coisa que você está se posicionando ali com aquele negócio. Talvez para cliente a gente teria olhado dá para você ter um contorno menor. Então, como você posiciona, como você testa, tem muita coisa que a gente mantém. Nosso time, por mais que seja interno, ele é global. Uhum. Então, tem pessoas em vários países onde eles vão olhar e falar, pô, faz sentido, não faz? Como que você faz na língua nativa? Isso é importante. Então, acho que são estruturas que tem muita entrada de como você trabalhar. E faz parte do aprendizado você ouvir, entender, argumentar, trazer as evidências. Exatamente. Se Ou, aprofundar. ou tem coisa que você não vai ter evidência e já deixar claro, né? Então, a gente tava fazendo alguns trabalhos de marca esse ano e falou: ah, como é que eu vejo? Eu falei, cara, a gente não vai ver separado, é um pouco de fé, tem alguns indícios, trouxeram esses aprendizados, mas você nunca vai ter, às vezes, 100% de certeza, né? Então, sei lá, no nosso caso, um media mix modeling, alguma outra coisa para avaliar investimento eu tenho muita Complexo. pouca informação para que ele Não, seja os dados vêm de conclusivo. fontes diferentes e parâmetros diferentes Ah, também. não, isso daí você organiza É. quando você vai, mas no B2B ele tem pouco input, ou Uhum. muito menos do que talvez no consumidor, e a gente talvez esteja com pouco na nossa estrutura atual. Quando a gente começar a rodar melhor, aí talvez ver isso daí. E do outro lado, no B2C você já tem maneiras de como fazer, né? Mas Sim. Agora, passando um pouco, voltando para a empresa. Nos estudos que eu fiz aí sobre a Stefanini, eu vi muito falar sobre pessoas. Uma das tendências que eu voltei da NRF agora, a AI vai tirar os empregos das pessoas, a AI vai ser difícil. E o que estão fazendo lá fora agora é acabar com esse susto, com esse medo, ensinando as pessoas as tecnologias para elas poderem usar e se sentir fortes e estruturadas para, a partir da tecnologia, usar elas para o bem delas e da empresa. Eu admiro muito quem se preocupa com as pessoas, a gente lá aqui da Monk tem essa política ferrenha. Como é que é essa relação com os seus empreendedores, que você chama, e o quanto isso faz de diferença para vocês lá? acho que naturalmente qualquer organização quando muda sempre tem resistências, outras coisas, né? E uma mudança que mexe em um fator importante que é o emprego, né, de segurança Uhum. psicológica, obviamente você tem fatores a mais ali ainda, né? Acho que a gente tem uma cultura, por outro lado, muito empreendedora, então tem muita gente que gosta de fazer coisa diferente, testa Sim. coisa diferente, né? A gente tem uma cultura mais autônoma, então isso também permite coisas diferentes a serem feitas e a gente vai aprendendo com a ponta. Então, pô, pra gente uma grande coisa importante é desenvolvimento, né, de aplicações, de software. E aí a gente tava usando uma solução nossa, alguém usou uma solução de mercado, viu o resultado super bom, já conectamos com um escritório, né, global de tecnologia que olha isso de maneira mais ampla, falou, pô, realmente tá muito melhor esse resultado. E já voltamos, falou, vamos fazer isso daqui para lá. Então, pouco do que a gente fez no grupo foi, logo que começou, né, esse hype, mas já faz tempo, a gente trabalha há mais de 15 anos com AI, então Uhum. uma das aquisições que a gente fez lá atrás tinha muito essa cabeça, principalmente para linguagem natural, etc., que é esse trabalho. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi construir uma plataforma onde você tinha acesso a diversas AIs, num ambiente seguro, com os Uhum. dados que você pode trocar, Sim. jogar, etc., e onde era uma só para a empresa.
Então isso foi uma decisão muito boa. E onde você tinha liberdade de criar soluções. Então tinha coisa que a gente usava para marketing, usava para outro lado. E aí a galera ia O iFood tem esse reutilizando. modelo. E a gente ia reutilizando e a galera podia votar se era bom ou não. Uhum. Então também Legal. isso ajudava a ir escolhendo e aprendendo. Que a gente chamou de Stefanini Artificial Intelligence, era o SciLibrary. E aí, por exemplo, aí tem o SciApp, que é o Stefanini Artificial Intelligence para Applications, já tá na versão 3.0, bem evoluída. Pô, tem, sei lá, SciInsights, que é da minha área, você vai ter SciCreative, então a gente vai usando essas estruturas ali. Tem coisas nossas, tem coisas de LLM de mercado, mas sempre aplicado a uma necessidade de negócio. Então, a gente fez isso e fez muita coisa de educação. Uhum. Então, putz, agora também a gente tem os embaixadores. Se eu não me engano, acho que são umas 800 pessoas ao redor do mundo. Eles são embaixadores de como usa, né? Aí você vai fazendo algumas coisas menores, vai testando, vai funcionando. Então, acho que você tem que tirar o medo e ver isso. Do outro lado, você vê que é muito louco, né? Porque que nem quando você teve, sei lá, você falou da necessidade, mas eu lembro muito da Revolução Industrial. Pra mim, acho que a AI hoje em dia é Sim. como se fosse as máquinas a vapor da Verdade, Revolução Industrial. E aí você tinha um pessoal ia lá, quebrava as máquinas. Cara, não vai mudar o mundo. Então, como é que a gente vai se adaptar? E eu acho que muda muitas vezes para melhor, né? Ninguém queria continuar com as condições degradantes que você tinha de fábricas e minas de carvão na Inglaterra naquela época, né? Então isso obviamente ajuda, você tem um risco. No mercado, no Brasil, é maior ainda pelo conceito que você vai precisar de um nível educacional maior e isso daí vai exigir mais informação, você tem desafios maiores. Mas não dá pra ir contra, que nem, bom, você trabalhou em agência também, você sabe. Sim. Fazia na mão, de repente veio o Photoshop, eu sou contra o Photoshop. Não dá. Naquela época, o Photoshop continua aí, você vai ter que adotar, são ferramentas importantes. Tem cliente que gosta mais, tem cliente que gosta menos, obviamente, naturalmente a gente se adapta a isso. Mas é importante você ir aprendendo. E também não pode ser só isso, porque muitas vezes o cliente, ou as curvas, ou as tecnologias não estão adaptadas, mas também não dá pra falar, cara, não, isso daqui não vai acontecer, né? Você tem modas ali, tipo metaverso, algumas coisas que a gente nunca apostou, sempre achou que não, era mais fumaça do que de fato, mas isso daqui pra gente, né, a gente acredita, tal como a Revolução Industrial, tal como a internet, não sabemos ainda o que vai ser, certeza. mas com certeza é muito, a mudança é muito significativa, é muito no core. E muitas vezes o que acontece, tirando poucos empregos, né? Antes você tinha datilógrafo, você tinha outras funções que Sim. foram mudando. Eu acho que a AI vai fazer um reshuffle de atividades também. Porque às vezes tem parte do que você faz que de fato existe, tem partes do que você vai continuar fazendo e vai adotar uma outra coisa. Eu acho que também não é um negócio puro, vai sumir com todo mundo. Eu acho que tem muita habilidade ou muita skill que vai ser recombinado, né? E tem muito mercado, tem muita empresa que não vai atingir a capacidade que a gente pensa de AI como uma empresa grande, né? E assim, tem isso, você tem coisas que naturalmente, quanto mais físico o AI tem, daqui a pouco pode ser que tenha robótica, acho que é uma grandes fronteiras que vem vindo, mas leva tempo para isso ter uma escala de adoção. Então também tem um negócio meio, ai meu Deus. Exatamente. Da E tem um novidade, outro né? lado de eficiência que faz parte, né? Também assim, eu vou falar às vezes assim, você tem o trabalho, aquele trabalho repetitivo que ninguém gosta de fazer, né, nas empresas, isso talvez vai deixar de ter e você vai ter capacidade para fazer tempo, gastar tempo pensando, fazendo outra coisa que é mais natural. Então, no nosso caso, às vezes a gente brincava de desdobrar a peça lá, que era muito trabalho, não tinha Nossa. muito, né, criativo e tal. Falava, pô, se eu gasto menos tempo aqui, meu time pode ter mais tempo tendo boas ideias e pensando em coisas de execução melhor ou diferente, porque você não gasta tempo às vezes na execução, você gasta tempo na ideação. E naturalmente isso é muito humano, é difícil a IA criar conceitos muito originais, né? Então, Com certeza. Estamos terminando aqui, eu queria fazer uma última pergunta sobre liderança. Todo líder tem os desafios, você é CEO de uma empresa, CMO de uma empresa global, tem desafios normais ou comuns. Você tem um desafio diferente, que é você da segunda geração da família. Como é que isso é para você? O que te cobra? Como é que você leva esse terceiro desafio? uma boa pergunta. Eu brinco que eu não tive outra, assim, eu não tive outra experiência de vida, né? Vou Sim, brincar, então sempre, claro. vamos lá, peraí, eu tive quando eu fui
a gente tem que trabalhar fora antes de voltar pro grupo, tanto Uhum. eu quanto meu irmão. Cada um teve. A gente acabou tendo trajetórias parecidas, depois voltamos, que a gente fazia estágio muito nas férias, da empresa. E nesse mundo, eu brinco que, né, você entra, é diferente, assim, Uhum. quando você tá fora, você é mais um, tá ali do time, Claro. aqui quando você tá, todo mundo te trata diferente até te conhecer melhor. E aí depois, Perfeito. obviamente, tem. Então, trata diferente no sentido, não é nem bom nem ruim, mas obviamente você traz pressões, você traz visibilidade para áreas que às vezes, né, é bom, ruim, Uhum. etc. Então é isso. E acho que tanto eu quanto, né, meu irmão Rodrigo, a gente trabalha muito tranquilo de, cara, essa é a regra do grupo, todo mundo segue, estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Então acho que essa parte é bem relevante. Acho que não, se você olhar, né, meu pai, mesmo quando tá na empresa, não tem diferenciação, vai onde vai todo mundo. Então, acho Uhum. que isso a gente aprende muito, isso ajuda também a ter esse aspecto. Mas eu acho que naturalmente cria-se pressão porque todo mundo tá olhando para você Sem ali e dúvida. tal. Mas por outro lado é isso, assim, então não tem muito o que fazer, é isso que tem Vamos pra que vamos. hoje, e É isso. vamos evoluindo, vamos aprender, a gente erra, a gente acerta, e acho que é importante manter os pés no chão, ter feedback, seja de cliente, seja da equipe, então a gente procura muito isso, a gente troca muito assim, e quando tá errado, e Bola para frente. assume, e Arruma e aprende e bola para vambora. frente. Então acho Boa. que não sei, eu brinco, não teve muita, né? Falar, como é que é ser filho, não sei o quê. Não sei, eu não tive outra experiência, não Só tive outro conheço pai, um. eu só tive esse. Então, pra gente, acho que é um pouco dessa visão que a gente toca. Legal. Demos sorte, tem pontos bons, pontos ruins, mas vamos tirar o melhor do que a gente tem. Acho que esse é um ponto um. Porque acho que é a mentalidade que a gente pensa muito em casa. Show. Último pedido. Você deve acompanhar ferrenhamente todos os nossos podcasts, posso imaginar. Com Então certeza. tem a pergunta final que é: queria que você desse uma dica de vida profissional, pessoal, como você quiser, para alguém que você conheceu agora. Então tá aqui o Bruno. Você esbarrou com o Bruno e falou: cara, me dá uma dica de vida que eu preciso mudar o que eu vou fazer. Aí você vai olhar para cá. Acho que teve uma história interessante esses dias, não foi minha dica, mas eu acho que vale. A gente fez uma grande conferência global nossa no hotel, Uhum. e num hotel aqui em São Paulo, e o moço que trabalha no Valet, o Marco saiu do carro, né? O Marco é o nosso fundador CEO Global. Ele, caraca, pô, ele sabia tudo, sabia do AI First, sabia, Legal. tinha lido a história do Marco, ele, pô, tal, o que que eu faço, pô, para onde eu vou? E acho que hoje ele queria ir para a área de tecnologia. Eu daria a dica AI, porque eu acho que vai mudar muita coisa. Acho Uhum. que não só pro lado de entender AI e saber usar AI, mas tá bom, o que que a AI não vai suprir que eu preciso construir essa dica profissional. Então, a parte empática, a parte de conhecer pessoas, a parte de associar coisas diferentes, porque o futuro vai ser muito mais sobre você saber as respostas, que hoje era muito exigido por toda Uhum. o modelo educacional, que eu acho que é uma das coisas que vai ser muito transformado por AI. Google já pôs, né, em xeque um pouco disso, e agora vai ser ainda mais, para ser um modelo muito mais de quais são as perguntas que eu tenho que fazer. Perfeito. Então, eu acho que isso vai ser uma mudança de paradigma muito grande. Então, como é que você treina a equipe para fazer perguntas? Esse é um pedaço. E eu acho que eu sempre gosto de aprender com os outros quem curta caminho. Então, tenha bastante mentores diferentes num sentido de como é que você aprende aquelas capacidades que levaram aquela pessoa a ser sênior, porque Uhum. hoje o sênior ele consegue balizar uma AI. Muitas vezes, quando você é mais júnior, você ainda não entende o output que aquilo te dá. Então é mais arriscado, né? Você tem Com um certeza, risco na perfeito. tomada de decisão. Então, o quanto que você convivia, né? E aí, por fim, talvez terminando, acho que uma das coisas que a gente fez é comece em lugares onde você tem uma carreira intensa. Porque você se acostuma com o ritmo de trabalho, você vai ter mais experiência, você vai ter mais vivência, que isso é importante. E depois, obviamente, a tendência é que você vai ter filhos, vai ter família, as coisas vão demandando outros horários da sua vida.
Então, acho que essa parte de início de carreira, você ter um push forte, ajuda você depois a manter um ritmo mais acelerado e ir aprendendo do que você fazer o inverso, que é mais difícil. Sem Acho dúvida. que são um popurrí de coisas aí, mas é um pouco Sim. dessa ideia. Se você me permitir complementar, Claro, vai lá. Sempre bom ouvir. fica o exemplo do rapaz do Valet, né? Porque o cara estudou, teve coragem de chegar no fundador da empresa e falar o sonho dele. Então, seja ousado, estude as coisas que você tem que fazer e É. Não, acho que tem conta que para ter um todo bocado mundo, de... não é? Não, a gente falou, pô, esse daí tá... Cara, temos que contratar de vendedor, pô. O Não é? cara já tá melhor que a gente, então... Então, a segunda Então, dica aqui que estava escondida. não, acho que essa parte de... tem que fazer, correr atrás, dar cada tapa. Acho que isso vai dar errado, mas uma hora certa. Então, acho que é um pouco Boa. disso. Obrigado, muito Imagina, obrigado. Foi eu que muito legal o agradeço. papo. Foi muito legal conversar com alguém que tem os dois chapéus, que tem É. experiência. Foi incrível, espero que você tenha gostado também. Não, foi ótimo. Um Boa. belo papo. Espero que Então- esteja à altura dos últimos aí. Oh, sem dúvida, foi boa. Então, obrigado, pessoal. Mais um de Galho em Galho com o Varejo One, a temporada especial dos CMOs na Monkin e as histórias maravilhosas que a gente está conhecendo aqui. Até a próxima, valeu!